Salmo 133, são 3 versos, Salmos de número 133, abra aí, nós vamos ler. É um texto que alguns talvez saibam de cor, principalmente o versículo 1, o verso 1, mas a gente vai ler novamente. Diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É interessante que existe um princípio muito próprio para o nosso tempo. Pastor Rafael, esses dias, compartilhou uma postagem de uma igreja, uma grande igreja aqui do Brasil, e mexeu profundamente comigo essa postagem. Lá dizia o seguinte: o nosso desafio como igreja é sermos bíblicos, proféticos e apostólicos. Uma igreja, para ser uma igreja saudável, ela precisa ser bíblica, profética e apostólica. O que significa esses 3 termos? Bíblico, porque nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que nós cremos e todas as práticas que temos, ela precisa ter acordo com a Bíblia, porque nós entendemos que esse livro não é mais um livro, ele é a palavra de Deus revelada ao homem, escrita num período de 1500 anos, mais ou menos, mais de 40 escritores diferentes, com um tema central. O Espírito inspirou cada um desses escritores, e é tudo que nós precisamos saber no nosso tempo, é a palavra de Deus revelada ao homem. Por que não ser apenas bíblico? Porque também ser profético e apostólico também é bíblico. Porque a Bíblia, ela diz respeito ao que Deus fez e ao que o Senhor nos ensina. Mas existe um princípio na Escritura, que ela é a palavra viva e eficaz. Não basta eu olhar para os textos da Bíblia e me contentar com o testemunho daqueles homens. Deus continua fazendo. Deus deseja fazer. Portanto, quando nós também somos proféticos, nós não só nos contentamos com aquilo que Deus já fez, com aquilo que Deus já falou, nós também queremos saber o que Deus quer fazer nesse tempo e o que Deus está falando nesse tempo. Então, ser profético é entender o agir de Deus, o mover de Deus para esse tempo. Ser apostólico é também um desafio, porque ser apostólico diz respeito a continuar expandindo o reino de Deus na terra, que esse é o objetivo da igreja. O único livro da Bíblia que não tem uma conclusão, e aí, levando em consideração quem escreveu esse livro, alguma coisa aconteceu e foi providencial para que isso acontecesse. O livro de Atos, Lucas, o médico, um homem extremamente organizado, sistemático, que constrói 2 livros maravilhosos. Assim, é estranho que ele não tenha concluído o livro de Atos, mas eu entendo como providencial, porque a igreja hoje continua escrevendo o livro de Atos. Assim como no livro de Atos, você vai perceber a igreja sendo literalmente empurrada para fora de Jerusalém, para então cumprir lá a palavra do Senhor, que dizia: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos sendo empurrados pelo Senhor para levar o evangelho para mais adiante, para plantar igrejas, para multiplicar discípulos, multiplicar GCELs. Então isso é ser apostólico. Não basta sermos apenas bíblicos, no sentido da gente vir aqui todo domingo e ficar estudando aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus falou, porque a Bíblia é um livro de testemunho, é o testemunho do Deus que se revela à humanidade. Nós também precisamos ser proféticos e apostólicos, nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo, o que Ele deseja fazer nesse tempo e também onde o Senhor deseja nos levar como igreja, levar influência para que o reino continue se expandindo. Isso é um desafio estarmos no mover do Senhor. E com base nisso, e com base nesse texto, que é um texto muito interessante,
eu quero trazer um segredo para o mover de Deus. Um segredo para vivermos o profético e o apostólico do Senhor. Para que nós façamos parte da grande colheita que o Senhor está promovendo nos nossos dias. Porque eu não sei se você sabe, Jesus nunca deixou de fazer discípulos. Jesus nunca deixou de ampliar a sua igreja. Nós, como igreja, como denominação, muitas vezes não fizemos parte desse mover de Deus, mas Ele sempre esteve se movendo. Nós decidimos se vamos fazer parte disso ou não. Para isso, precisamos estar no mover do Senhor. Não podemos ter medo da onda e deixar ela passar, furar a onda. Temos que surfar na onda do Senhor, para que então nós vivamos o que Deus tem para nós. O que esse texto tem a ver com o mover de Deus? E qual é o segredo que está nesse texto em relação ao mover de Deus? Perceba que eu falei em um segredo para o mover de Deus. Existem outros princípios no mover de Deus, mas esse aqui é um dos mais poderosos, eu entendo. Primeiro, esse salmo é um salmo de sabedoria. Existem outros salmos que são chamados salmos de sabedoria, porque eles acabam dando uma direção para o povo de Israel. E esses salmos eram cantados, e a ideia dos cânticos é que fosse didático. Então eles repetiam as músicas para manter vivo na memória esses princípios. E você sabe que a música ela tem um poder de se transformar numa oração. Você às vezes está pensando no feijão que você tem que fazer depois que você sai do culto, você consegue focar na música, porque a música tem um poder de impregnar na nossa mente e fazer a gente gravar princípios. Professores universitários, eles compõem músicas para falar sobre os elementos da tabela periódica, para falar sobre fórmulas matemáticas, porque a música tem um poder de se fixar na nossa mente. E foi nesse princípio que surgiram os salmos. Eles cantavam de tempos em tempos para relembrar princípios poderosos. Por isso ele é um salmo de sabedoria. E esse salmo ele faz parte dos chamados salmos de peregrinação ou de romagem. Romagem vem de romaria. Ou também o cântico dos degraus. Eu já vou explicar. Por que cânticos de peregrinação? Porque todos os homens, baseados na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 16, eles tinham que, pelo menos em 3 festas, migrar de onde estivessem, não só em Israel, para Jerusalém. E dos Salmos 120 ao 134, porque os livros de Salmos são divididos em 5 livros. Esse é o 4º livro, que vai do Salmo 120 ao 134. São 15 salmos. Eles cantavam esses salmos por toda a estrada de onde eles estavam até chegar em Jerusalém. E essa prática foi adotada depois que eles saíram da Babilônia. Porque esses salmos, do 120 ao 134, eles tinham lições preciosas para que eles não voltassem a viver o que eles viveram no cativeiro babilônico. Então eles repetiam princípios que eram poderosos para que eles não voltassem a ser escravos. Eles também são chamados de salmos dos degraus, porque além da peregrinação, eles cantando por toda a peregrinação, os sacerdotes, nessas festas, eles subiam os 15 degraus que existiam para chegar no templo, cada degrau cantando um desses salmos. Então esse era o 14º salmo, que era cantado no 14º degrau, para manter vivo um princípio poderoso, que se Israel colocasse em prática, não voltaria a ser cativo e escravo. Qual era esse princípio? Era um princípio de unidade. Unidade entre os irmãos. A palavra que aqui diz é ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ela também pode ser traduzida como harmonia. É como numa peça teatral, onde existem diversos personagens, diferentes personagens, mas que estão fazendo algo num único objetivo. Então, cronometradamente, ordenadamente, cada um desempenha o seu papel em harmonia, em perfeita unidade, para alcançar um único propósito. Esse era o princípio. Mantenham-se unidos, mantenham-se em harmonia,
porque aí eu estarei convosco, a minha bênção estará sobre vocês. Eu garantirei que todas as promessas se cumpram na vida de vocês. Aqui eu já trago qual é o segredo da unidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. O primeiro versículo diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Detalhe, está citada a expressão irmãos. Irmãos traz a ideia de pessoas de uma mesma família que estão juntas, é uma ideia de família. E aí aqui, na verdade, não tinha a ver necessariamente com uma tribo específica, isso aqui tem a ver com a tribo de Levi ou com todas as tribos. Tinha a ver com a nação de Israel. Porque lembrando que Israel era formada por um grupo de irmãos. As tribos de Israel são formadas por 11 dos filhos de Jacó e o 12º, que é José. Os 2 filhos de José dão o nome para as tribos. Então, eles eram uma grande família. Saíram de Canaã para ir para o Egito em 70 pessoas. Quando saíram, eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Pelo menos 3 milhões de pessoas. Eles eram uma grande família, que descendia lá dos filhos de Jacó. Então, quando o Senhor diz: vivam em união os irmãos, em harmonia os irmãos, que a nação de Israel seja unida. Detalhe, eles foram divididos em 12 tribos. Lembrando que era 11 mais os 2 filhos de Jacó. Na verdade, existia 13 ali na contagem, porque os levitas, que era a tribo de Levi, não recebiam uma porção de terra. Então, Israel foi dividido em 12 províncias, mais os levitas, que estavam espalhados em 48 cidades sacerdotais para prestar um serviço sacerdotal dentro de Israel. Eles tinham lá os seus problemas, eles tinham lá suas rivalidades, mas quando um povo inimigo invadia Israel, eles se uniam como uma única nação. Eles eram separados por províncias, por governos, cada um tinha os seus anciãos, cada um tinha os seus conselhos, mas quando a nação de Israel era ameaçada, eles viravam um único povo. Lembrando que esse povo fazia parte de uma região estratégica para todos os povos. Era o centro do mundo, literalmente, a região de Israel. Todo mundo que vinha lá da Europa, indo para o norte da África ou para a Ásia, tinha que passar por Jerusalém, por Israel. Então todo mundo queria aquele pedacinho de terra. E eles eram pequenos comparado com outras nações, como os egípcios, como os assírios, enfim. Então eles precisavam ser unidos, porque se eles não fossem unidos, eles seriam rapidamente dizimados, eliminados daquela terra. O Senhor diz: permaneçam unidos, aprendam a lidar com as diferenças que existem entre vocês, porque vocês precisam estar unidos, porque unidos vocês cumprem o meu propósito. E aí quando a gente fala em irmãos, a gente fala de laços que nos unem. Existem laços sanguíneos, sim, mas tem um ditado popular aí que diz que o mosquito tem o nosso sangue e ele não quer o nosso bem. Então, não necessariamente você só tem aliança com quem é do teu sangue. Existem laços sanguíneos, existem laços de amizade, existem laços de fé e existem laços de propósito. Eu tenho um propósito em comum com o meu irmão, eu me uno a ele, porque junto com ele nós vamos ser melhores, bem-sucedidos do que se a gente fizer sozinho. A importância da união, da unidade, é grandíssima, porque Deus está onde as coisas são unidas. Até o crime prospera quando ele é organizado e quando há união. Eu sempre fui funcionário de empresa. Eu sou pastor só a partir de 2018. Irmão, eu já passei por várias empresas onde o produto era maravilhoso, o preço era muito bom, mas a empresa não ia para frente por problemas de relacionamento. O chefe que não respeitava os funcionários que não se submetiam ao chefe, gerentes que brigavam um com o outro. Isso acontece em todos os ambientes, em todos os lugares. A gente às vezes tem tudo para ser feliz, a gente tem tudo para dar certo, mas aí por não ter unidade, não ter harmonia, a gente acaba criando problema para nós mesmos. Isso acontece na família, isso acontece nas empresas, isso acontece na igreja. Por isso, meu irmão,
Nós precisamos seguir aquele princípio. Se possível, busque a paz com todos. Você não precisa necessariamente concordar com tudo que o teu irmão faz, mas pelo menos mantenha a paz, mantenha o nível mínimo de convivência e de sociabilidade para que vocês alcancem os objetivos em comum. Na maioria das coisas eu posso discordar de você, mas na principal delas, que é levar o evangelho para a contagem, nos reunirmos em amor, abençoarmos os nossos irmãos, nisso nós concordamos. Então vamos deixar as nossas diferenças de lado e vamos estar unidos em harmonia, porque Deus ordena a sua bênção quando há unidade. Deus ordena a sua bênção quando há harmonia. É interessante que existem duas palavras, eu estava lendo um livro essa semana e falava sobre isso. Porque aqui está falando em coletividade. Quando fala em unidos os irmãos, não está falando que tem um grupo de pessoas. Mas unidade não é agrupamento necessariamente. Agrupamento é pessoas juntas no mesmo lugar, mas sem conexão, sem comprometimento. É a mesma coisa que um grupo de pessoas que está parado no meio-fio, né, no passeio, esperando ficar verde o sinal do outro lado para atravessar a rua. Está todo mundo junto, no mesmo lugar, mas ninguém se olha, ninguém conversa um com o outro, ninguém se conhece. Eles estão por um objetivo comum, que é atravessar a rua quando ficar verde o sinal. Mas isso não é unidade, isso é ajuntamento de pessoas, agrupamento de pessoas. Isso pode acontecer dentro das nossas casas. Quem é casado aí nunca teve a experiência de estar brigado com o teu cônjuge e ficar, sei lá, um meio-dia sem conversar com ele ou com ela? Você está na mesma casa. Às vezes você está sentado a 2 metros um do outro, mas vocês não estão juntos. Vocês não estão unidos. Vocês só estão juntos, no mesmo local. Isso se chama agrupamento. Nós, quando falamos em unidade, nós falamos em coletividade. Cada um buscando o bem comum. A ideia de política é isso. A política, ela busca o bem comum, o bem da maioria. Não importa as minhas militâncias, as minhas lutas, eu tenho que decidir e, se possível, lutar por aquilo que beneficia o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque na coletividade, na família, existe conexão, seja de sangue, seja de fé, seja de propósito, seja de amizade, e existe comprometimento. Eu me comprometo com você. Eu faço todo o possível para que você seja abençoado. Eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar, para te promover, para te dar suporte. Essa é a ideia de unidade. Unidade é como numa diretoria de uma empresa, onde eles estão sentados ao redor de uma mesa, pessoas diferentes, com visões diferentes, buscando um bem comum, planejando o ano. É como a parceria que você cria dentro da sua casa. Eu já ouvi histórias terríveis, meu irmão. Histórias terríveis. Que eu me coloco no lugar das pessoas, eu não imagino o tipo de inferno que essas pessoas viveram. Por exemplo, 11, 12, 15 anos, um marido morando na mesma casa com a mulher e separados. Separados em todos os âmbitos. Eles só um usa do outro, no sentido de ela lava minha roupa, cozinha para mim, e ele traz o sustento para dentro de casa. Eles não dormem na mesma cama, eles não conversam há anos, eles não têm comunhão, eles só estão morando na mesma casa. O contrário disso é o que? É parceria. Nesse momento, vamos todo mundo focar num único objetivo, fazer o teu curso, você forma no teu curso, eu faço o meu, depois você faz a carteira de habilitação, depois a gente compra um carro, e aí agora acho que a gente tem que focar nos nossos filhos, porque a gente pode colocar eles numa escola boa, ao invés de botar eles numa escola municipal. Isso é unidade, é parceria, é todo mundo trabalhando junto, um buscando o bem do outro. É sobre isso que esse texto está falando, unidade. Mas entenda bem, unidade não é uniformidade. Porque algumas vezes, principalmente no ambiente de casa, tem alguns pais que querem uniformidade, todo mundo igual. Se possível, até usando a mesma roupa, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito. É utopia a uniformidade, porque não existe uniformidade. Porque não existe unanimidade. É difícil haver unanimidade, principalmente em todos os pontos. Eu até posso estabelecer um uniforme aqui para a igreja. Todo mundo vai vir de camisa branca e calça preta.
Mas dentro de mim eu vou estar querendo vir com a camisa florida. Eu só estou vindo de camisa branca para ficar bem com todo mundo. Dentro de mim eu quero vir com uma calça marrom, como a do Juninho. Agora a gente vai usar sapato social. Eu até posso vir de sapato social. Mas se eu pudesse escolher, eu viria de sapatênis ou de chinelo de dedo. Uniformidade tem a ver com imposição. Tem a ver com a minha opinião sendo imposta para os outros. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Unidade são pessoas diferentes, com gostos diferentes, com aparências diferentes, com opiniões diferentes, juntos, comprometidos, conectados, buscando um objetivo em comum. No cristianismo, meu irmão, na Bíblia, no Novo Testamento, o que mais existe é diferença. Porque Deus promove diferenças entre nós. Se você pegar as 3 listas de dons do Novo Testamento, a primeira lista em Romanos capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Segunda lista, Efésios capítulo 4, versículo 11. Primeira lista tem 7 dons. Segunda lista tem 5 dons. Terceira lista de 1 Coríntios capítulo 12, do 6 ao 8, tem mais 9 dons. São 21 dons diferentes. Mesmo um dom que se repete nas 3 listas. Profecia, Romanos 12, profeta, Efésios 4:11, profecia, 1 Coríntios 12, são 3 dons diferentes, distintos. Um dia a gente pode ter uma aula sobre isso, escola bíblica, enfim, você me procura também, eu te dou umas dicas sobre essa questão da diferença dos dons. São 21 pessoas diferentes, são 21 dons diferentes, num mesmo lugar, trabalhando com um único objetivo. Não busquemos uniformidade, mas unidade. Aprendamos a lidar com as diferenças, as diferentes opiniões, os diferentes gostos. É possível, sim, porque inclusive Deus estabelece um princípio de unidade na primeira instituição que Ele fez, que é a instituição da família. E toda família parte de um homem e de uma mulher, parte do casamento. Você quer ver algo mais diferente do que a sua esposa, o seu marido? Eu tenho dificuldade de achar que vai dar certo um casamento onde os dois são iguaizinhos. Porque a maioria das vezes são dois até opostos. A qualidade de um é o defeito do outro, a qualidade do outro é o defeito de um. Deus cria um princípio de unidade nisso. É literalmente a ideia das 2 metades da laranja. Ou dos 2 encaixes do pingente de coração que um encaixa no outro, ou do imãzinho. Eu sou completo com o outro, só que o outro é diferente de mim. Se era para ser igual, não teria graça também, né? Dos próprios dons. Um é especialista numa coisa, o outro na outra, o outro na outra, o outro na outra, e nós juntos formamos uma bomba atômica, meu irmão. O poder de Deus se manifesta nessa unidade da diferença. Nós precisamos descobrir como é possível viver com diferentes opiniões, como é possível viver com diferentes gostos. Por exemplo, eu gosto quando o Fernando ministra aqui. O Fernando toca uns Fernandinho, ele gosta de um rock e tal. Eu gosto de solo de guitarra. Mas talvez algum irmão sente saudade da época que a gente tinha sanfona dentro da igreja. Ou, sei lá, saxofone, é bonito demais saxofone. Eu posso ter preferência de ouvir um irmão e não ouvir o outro. Você pode ter preferência de ouvir um pregador e outro. E tudo bem, meu irmão. Tudo bem, cada um presta um serviço diferente. Eu, quando prego, ensino mais. O pastor Paulo já é mais pastor. O pastor Gilberto já é profeta, já fala uma palavra mais rasgada. E assim a gente cria uma diversidade que, inclusive, consegue atingir mais pessoas. Se todo mundo fosse igual ao pastor Gerson, ia ter uma turma descontente. Rapidamente a turma ia sair da igreja. É bom que tem outras pessoas diferentes. É bom que tem outros instrumentos musicais. Se a Eliude, como líder de louvor, estabelecer a partir de agora a gente só canta rock, vamos perder alguns irmãos. Essa diversidade faz parte da vida humana. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Não vamos agradar todo mundo, mas nós precisamos, se possível, atender as necessidades de todo mundo. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Não vamos atender o desejo de todo mundo, mas vamos pelo menos procurar suprir as necessidades de todo mundo. O cristão, ele também não faz parte apenas de um reduto individual.
esse é o meu quintal, isso aqui é tudo que Deus tem para mim. Essa é a nossa tribo, a tribo wesleyana. Mas existe a nação cristã, que é a igreja invisível de Cristo na face da terra. O reino de Deus, meu irmão, é muito, mas muito maior do que o meu quintal. Eu tenho que olhar para além do meu quintal. Sabe, pastor Paulo, que até nós pastores, tem alguns pastores que eles vivem pela denominação wesleyana. E alguns deles passam anos e eles ficam frustrados, desanimados, porque eles se limitam a olhar para o próprio arraial. Alguns até que são bem-sucedidos no limite wesleyano, no quintal wesleyano, seriam muito mais relevantes se olhassem para fora. Será que quem carimba o nosso ministério é a Igreja Metodista Wesleyana? Será que quem carimba o nosso ministério é o Bispo Gilberto? Não é, meu irmão, é Deus. E talvez Deus quer te usar para abençoar irmãos de outro arraial. Deus quer te usar o dom que Ele te deu para influenciar pessoas que nunca vão entrar dentro da Igreja Metodista Wesleyana. Nós precisamos pensar como reino. Sabe por que as nossas cidades não são ganhas para Jesus? Porque não há unidade nem mesmo dentro do corpo da igreja. É um brigando com o outro. Se você vai para uma cidade pequena, é uma igreja brigando pelos mesmos membros há anos. O cara sai daqui, vai para lá, de lá vai para cá, daqui vem para cá, e eles ficam brigando entre eles. Tenta fazer uma associação de pastores numa cidade pequena, principalmente onde todo mundo se conhece. Se bobear, eles saem no soco, eles saem no tapa. Como é que a gente vai conseguir mudar uma cidade se a gente não é unido nem dentro de nós? Eu achei muito interessante, porque isso tem muito a ver com teologia, viu? Tem a ver com o Ocidente. No Ocidente, todo mundo é herege. Todo mundo que não pensa igual a gente é herege. No Oriente, eles não se preocupam tanto com teologia. Eu estava ouvindo um podcast da igreja síria, que está no Brasil. Eles chamam um padre mesmo, um padre da igreja síria. É uma igreja cristã que não tem nada a ver com a igreja católica. Eles são chamados de padre, mas, por exemplo, eles são o rito mais antigo do cristianismo. Eles são muito anteriores da própria instituição da igreja católica. É a igreja que deu continuidade à Síria, lá da Antioquia da Síria. E eles dizem o seguinte, que no rito deles existem muitas diferenças. Por exemplo, existe a igreja da Síria, a igreja do Egito, a igreja da Índia, a igreja lá do ortodoxa russa, mas, mesmo eles tendo diferenças, eles têm unidade de propósito. Então, por exemplo, ele citou que no Brasil, um padre foi ordenado arcebispo, e não tinha nenhum arcebispo da igreja da Síria. No sistema deles pode vir um bispo de uma outra denominação para ordenar o cara. Por quê? Porque eles estão unidos pelo cristianismo. Isso é reino de Deus, meu irmão. O reino de Deus é muito maior do que o nosso quintal. Existe uma nação de cristãos na face da terra. Eu posso me unir ao meu colega da Assembleia de Deus, o meu colega da Igreja Batista que trabalha comigo, para a gente criar um propósito de orar para salvar todo mundo do nosso trabalho. Eu não posso achar que eu é que vou ganhar todo mundo. Tem um texto no Novo Testamento que Jesus realiza uma multiplicação de peixes, né? Porque é um milagre ou de multiplicação ou de coordenação providencial de Deus. Olha só, peixes, tal horário, tal minuto, todo mundo se aglomera perto do lugar tal, porque eu vou mandar alguém jogar a rede lá. Ou é milagre dos dois jeitos. Diz o texto que era tanto peixe que o barco estava afundando, eles não estavam conseguindo tirar a rede. E diz que eles chamaram os barcos em volta, para que eles pegassem, e todos os barcos ficaram cheios. Se nós nos uníssemos, a igreja metodista wesleyana com a igreja batista, com a igreja Assembleia de Deus, com a igreja aqui da esquina, com a igreja lá do fim do bairro, nós teríamos uma força muito maior do que a gente tem. O segundo versículo diz que a partir da união, e aí o princípio começa, é bom e agradável, porque o contrário de união é briga. Você já entrou num lugar onde você está de mal com alguém, parece que o clima fica pesado, parece que o ar fica denso, você anda até com dificuldade, você permanece com dificuldade, porque é como se o ar estivesse te sufocando. Isso é a desunião, ou a união, né? Os irmãos com a união, não é união, é união. O contrário é quando as coisas fluem, você parece que você está voando, de tão agradável que está o ambiente. O princípio aqui há uma graça manifesta na unidade, que produz um ambiente de
união e agradabilidade, eu acho que essa é a palavra. Fica agradável o ambiente, o lugar. É como, e aí quando ele fala é semelhante à bênção que eu ministro sobre Arão. E aí aqui é uma figura de linguagem. É como o óleo que vem sobre a cabeça de Arão, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Aqui você precisa entender que está sendo mencionado a maior autoridade religiosa de Israel, que era Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote. E Deus disse, todos os descendentes de Arão vão formar a tribo de Levi, eles são a tribo sacerdotal. Israel não era só unida como nação, ela tinha um propósito de fé. Eles eram unidos num propósito de fé. Vocês serão a minha geração eleita, o meu sacerdócio real, Êxodo capítulo 19, que vai influenciar as nações em volta. Por meio de qual? Do quê? Do propósito da fé, da espiritualidade, do Deus que se revela à nação de Israel. Toda a Israel, nas suas 12 tribos, convergia no templo, convergia nos sacerdotes. A bênção de Deus estava na cabeça de Arão, não estava em todos os lugares. Era a partir da liderança de Arão e dos seus filhos que a bênção espiritual fluía para o seu povo. E aqui a gente traz uma ideia também de liderança. No cristianismo, na Bíblia, tanto lá no período do Antigo Testamento, sempre existiu liderança espiritual. E a gente precisa estar unido nesse propósito, nesse princípio. O reino de Deus não é um reino formado por diversos lobos, cada um tentando formar sua matilha. É formado por ovelhas, inclusive o pastor da igreja é a ovelha de Jesus, porque nós temos uma cabeça que nos une, que é Jesus. Somos diferentes membros unidos pela cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o pastor, ele é o verdadeiro pastor. Se eu desempenho uma função pastoral, é representando o meu pastor, porque eu também sou ovelha. Em alguns momentos eu sou ovelha. O pastor Paulo é meu pastor, mas nesse momento ele está sendo ovelha, ele está me ouvindo. E daqui um pouco, se ele subir aqui, eu viro ovelha e ele vira pastor, e assim vice-versa. Nós trabalhamos numa unidade de propósito, numa unidade de liderança espiritual. O problema é que a gente foca muito nas nossas diferenças e a gente cria confusão muitas vezes. Lembrando que unidade não é todo mundo igual, são pessoas diferentes, opiniões diferentes, e existe lugar para tratar as diferenças. Eu nunca vou esquecer de um diácono que nós tínhamos lá em São José dos Pinhais, que me ensinou uma das principais lições da minha vida, e eu vou aplicar isso até o dia que eu morrer. A gente estava discutindo para mudar de prédio, a gente ia para um prédio maior, só que o custo era 4 vezes mais. A gente nem arrecadava o custo que a gente ia começar a ter. E ele falou, eu sou contra e você contra até terminar essa reunião. Aí ele falou, mas o que for decidido nessa reunião, quando eu sair da porta, não importa mais a minha opinião, eu vou brigar para que dê certo. E literalmente ele fez dar certo, porque ele era o tesoureiro e ele inclusive tinha que, no final do mês, fazer um aporte lá para a gente conseguir pagar as contas no começo. Tem lugar para discutir, tem lugar para debater diferenças. Agora, quando foi decidido, não importa mais o que eu penso. Você sabe que, assim, eu já fui diácono, já fui presbítero, já fui aspirante ao ministério, agora eu sou pastor. Tem uma coisa em comum, desde quando eu cheguei na igreja, em alguns aspectos eu achava que eu faria melhor. E eu continuo achando que eu faria melhor em alguns aspectos. Isso faz parte até do orgulho humano. Agora, não importa como eu faria, o importa é que quem está fazendo e quem está tomando direção, eu tenho que estar junto. Submissão à autoridade é estar sob a missão das minhas autoridades. No momento que eu tiver a oportunidade de colocar a minha pitadinha, a minha opinião, eu dou. Mas a partir do momento que foi decidido, acabou a minha opinião. Agora eu sigo o que foi decidido, pelo bem da coletividade. Porque o contrário da união é a divisão. União, uma visão. Divisão, 2 visões. Então, meu irmão, a gente tem que aprender que existe um sacerdócio real. Existe uma bênção na cabeça de Arão.
E qual que é o princípio aqui? Eu não vou nem trazer, eu até estudei lá, mas aí os irmãos iam achar que eu estava defendendo causa própria, o que significava a barba era questão de autoridade, respeito, era a honra dos sacerdotes ter uma grande barba. Mas a ideia é, ele é o líder da nação de Israel. Nas suas vestes estavam escritas as 12 tribos de Israel. A bênção vem por meio de Abraão. O óleo escorre da cabeça de Arão e chega a todas as tribos. Chega a todo mundo. Nós estamos unidos por uma mesma fé. E aí nesse princípio, meu irmão, não importa o que você vivia na outra igreja. Você está nessa igreja. A gente espiritualiza o que não é espiritual. Irmãos, se eu fosse da igreja Deus é Amor, eu tinha que cortar minha barba, e não tem problema. Se eu decidir ser membro da igreja Deus é Amor, eu corto a barba no primeiro dia. Eu entro todo dia de terno e gravata, porque eu decidi fazer parte daquele corpo. Agora eu sou wesleyano e eu chego lá e falo, não, porque eu sou wesleyano, vou usar barba e vou andar de camisa florida. Não, meu irmão, eu me submeto àquele sistema. Ninguém te obrigou a fazer parte daquele sistema. Eu lembro de uma aula de noções de direito que eu tive no Ceforte. Meu professor, muito bom, trouxe vários casos de ações judiciais que as igrejas sofreram. Uma das ações foi uma ação do pai de uma noiva, que foi casar a filha dele na igreja Deus é Amor, e o cara era cabeludo. Ele tentou amarrar o cabelo e tal, mas o pastor não permitiu que ele entrasse na igreja. E o pai da noiva não entrou na igreja. E o pastor falou, não aceito cabeludo na minha igreja. O cara processou a igreja. Sabe o que aconteceu? O juiz deu causa-ganho para a igreja. Porque ele falou, essa igreja tem um estatuto, tem um regimento interno. E lá no seu regimento interno diz que não é permitido que o homem tenha cabelo comprido. Ele devia saber que a filha dele ia casar na Deus é Amor. Se ele quisesse casar cabeludo, ele tinha que ir em outra igreja. Isso é um princípio de unidade e respeito à autoridade. O que foi estabelecido, está estabelecido. Ah, mas Deus não escolheu que fosse desse jeito institucionalizado a igreja. Tudo bem, mas Deus respeita o que a gente decide aqui. Ele pode não fazer parte da maioria das coisas que a gente decide aqui, mas a partir de que foi decidido, eu estou errado se eu me colocar contra. União, liderança, eu sigo o princípio de quem está à minha frente, quem toma as decisões. Tomou a decisão, acabou. Isso é unidade. A ideia de um corpo com liderança é uma ideia de pessoas mais capazes que servem as menos capazes. O processo não é os menores servindo os maiores, é o contrário, é nós maiores que estudamos no seminário, a gente que gasta tempo para preparar a mensagem, lê a Bíblia para você, explicar a Bíblia para você. Pastor, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender, fica tranquilo. No primeiro momento você ainda não tem essa maturidade, mas por agora, enquanto você ainda não adquire esse conhecimento bíblico, eu explico a Bíblia para você. Eu gasto lá 4, 5, 6, 7 horas do meu dia para preparar a mensagem para facilitar para você. Agora, o errado é se eu manter você nessa ignorância. O ideal é que no futuro você também seja hábil para interpretar a Bíblia, para ensinar a Bíblia para quem não consegue ler. É o maior servindo o menor. É o que tem um dom servindo os que não têm. Então, meu irmão, contribua, faça parte, esteja sob a missão, dê suporte. Suportar não é tolerar. Eu te suporto, meu irmão. Isso aqui é tolerar. Suportar é dar suporte. Eu te coloco nos meus ombros para te levar para um lugar mais alto. Eu faço da minha vida um suporte para que você cresça. Eu promovo você. Esse é o princípio do versículo 2 de Arão. O versículo 3 é extraordinário. Se eu tivesse que escolher um único versículo, eu escolheria o 3, porque o 3 fala sobre graça de Deus. O 3 diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Os montes de Sião, aqui está falando sobre montes da nação. E na verdade está fazendo menção ao Monte Hermon. O orvalho sobre o Monte Hermon. Quero trazer umas curiosidades para você. Você sabia que o Rio Jordão, eu já tentei pesquisar se é o único, mas não importa se é o único. Ele é um rio que não tem as suas nascentes principais de lençóis freáticos. Geralmente, qual que é o ciclo dos rios? O rio nasce de um lençol freático, que tem uma nascente,
Geralmente são várias nascentes, a nascente do Rio Jordão são 4 nascentes. Uma começa no pé do Monte Hermon, e depois tem outras 4 lá, 3 ou 4 logo à frente que engrossam o rio. Então a água sai do lençol freático, alimenta a nascente do rio. Existem outras nascentes de rio que engrossam o rio. O rio desemboca no mar. Do mar ele passa de volta para o lençol freático. Se ele chover, a chuva manda de volta de novo, ele infiltra, desce para o lençol freático e cresce. O Rio Jordão não nasce de uma nascente do lençol freático. Ela nasce do derretimento de gelo que tem no topo do Monte Hermon. Pastor Eliseu Gomes, uma vez eu perguntei para ele, ele vai todos os anos, ele foi 13 vezes para Israel. Ele falou: Jefferson, não só isso, existe uma outra graça no Monte Hermon, porque ele é feito de pedra calcária. Então a água que derrete lá escorre e purifica a água. A água chega potável. Meu irmão, Deus sustenta o Rio Jordão com o orvalho do Monte Hermon. Deus manda o orvalho todos os dias no topo do Monte Hermon. Alguns historiadores dizem que é tanto orvalho lá na região do Monte Hermon, que tem dias que as barracas aparecem molhadas como se tivesse chovido a noite inteira, de tanto orvalho que cai sobre o monte. Deus manda o orvalho congela. Deus manda o sol que derrete o orvalho, que escorre sobre o monte, purifica a água e cria a nascente do Rio Jordão. Só existe vida em Israel por causa do Rio Jordão, porque é um lugar desértico. Só existe vida por causa do Rio Jordão. Se secar o Rio Jordão, acaba a vida em Israel. Deus sustenta a vida em Israel. Deus sustenta a vida onde há propósito, onde há unidade de propósito. O segredo do mover de Deus é estar conectado com o Senhor, unido com o seu corpo, cumprindo o seu propósito. Ele ordena todos os dias o orvalho que mantém vivo o rio. Ele ordena todos os dias o sol que derrete o gelo e que escorre do monte e que alimenta o rio. Deus garante a bênção, Deus garante o cumprimento das suas promessas. Ele é a fonte de todo o bem que existe na humanidade. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um princípio da onipresença. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta onde há cumprimento de propósito. Quem está surfando as ondas do Senhor. É como se o Senhor dissesse: a minha bênção está no sacerdócio de Arão. Se vocês decidirem sair do templo de Jerusalém, vocês saem debaixo da minha bênção. Porque eu determinei que a bênção está na cabeça de Arão. Permaneçam no templo, permaneçam sob a liderança de Arão, e vocês estarão no meu mover, na minha bênção, na minha graça. Chegou um dia em que o véu rasgou. Agora o mover não estava mais limitado ao templo. Agora eu me movo em outros princípios da nova aliança. Procurem esse mover e estejam debaixo dele. Não é o povo que anda e a nuvem segue o povo. É a nuvem que se move e o povo segue a nuvem. Para que você viva o mover de Deus, você está procurando a nuvem do Senhor e você está seguindo ela. Você está se movendo conforme a nuvem do Senhor. Eu poderia ser bem sucedido como empresário, vendedor, ganhei dinheiro, bastante dinheiro no passado. Perdi a oportunidade de ganhar dinheiro como vendedor, mas a nuvem do Senhor me moveu ao ministério pastoral. Eu nunca fui tão feliz como eu sou no ministério pastoral. Eu posso escolher ser empresário? Posso. Deus vai me amaldiçoar se eu fizer isso? Não. Mas a bênção, o mover, a provisão, a graça, os milagres estão debaixo da nuvem. Onde a nuvem está se movendo, eu vou atrás. Onde a nuvem está estabelecida no sacerdócio de Arão, na igreja, no princípio da submissão à autoridade, é lá que eu quero estar, porque é lá que o Senhor está ordenando a bênção. A bênção estava sobre Israel, sobre as margens do Rio Jordão. Quando eles saem da terra prometida para ir para o Egito, saem da bênção. Passam 400 anos lá, para voltar para onde? Para voltar de onde eles saíram, porque a gente fala, saíram da terra do Egito para ir para a terra prometida, para ir para a terra que era deles, e que eles abandonaram quando eles saíram lá de Canaã para ir buscar guarida no Egito. Quando eles não cumprem os princípios do Senhor, são expulsos as 10 tribos do norte da terra, e depois as 2 tribos do sul vão para a Babilônia, porque a bênção estava em Israel. A bênção estava no sacerdócio de Arão. Onde está a bênção do Senhor nos nossos dias?
no mover do Espírito, no profético, no apostólico, no que o Senhor está desejando fazer. E isso você não percebe com os olhos naturais. Você precisa estar conectado espiritualmente. Pastor Jefferson, mas eu não quero nada dessas coisas do Espírito, porque é uns negócios meio maluco e tal, eu não quero me expor. Tudo bem, meu irmão. Continua sendo só bíblico, estudando a Bíblia e tal. Mas você não vai participar do mover de Deus. Você não vai participar do propósito do Senhor. Eu vou ser condenado se eu não quiser fazer parte disso? Não, meu irmão, você vai ser salvo, porque nós somos salvos por meio da fé, pela graça. Isso não tem a ver com nós, é dom de Deus. Agora você perde o privilégio de cumprir a sua missão nessa terra. Você está perdendo é galardão no céu. Tem muita gente aí trabalhando em empresa que foi chamado para ser um grande pregador. Tem muita gente querendo ser pregador que era para ser o maior empresário de contagem. Eu tenho que descobrir qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu preciso saber para onde a nuvem está se movendo na minha vida e andar embaixo dela, em unidade, sabendo que não existe sucesso individual no cristianismo. Eu sempre vou estar conectado a outras pessoas. Eu sempre vou estar ligado a um corpo. E o princípio é unidade e unidade de propósito. Eu estou unido e unido para cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Quer um propósito maior do que ganhar as pessoas da sua casa que ainda não servem ao Senhor? Quer um propósito maior do que ganhar o seu vizinho, o seu colega de trabalho? Se conecte com a gente, meu irmão. Colabore de alguma forma para que isso aconteça. Abra a porta da sua casa para receber um GECEL. Decida fazer a escola de formação de líderes para talvez você ser um líder de GECEL. Sirva, nem que seja para vir servir o copo de água aqui que a irmã Marilene veio servir antes da mensagem. De alguma forma, participe desse mover que está alcançando pessoas aí fora. E assim, você vai viver o extraordinário de Deus, o Deus que sustenta o Rio Jordão. É o Deus que vai sustentar a sua vida. É o Deus que vai fazer você viver o extraordinário. Não se contente com o bom, se você pode viver o extraordinário. O bom é bom, mas o extraordinário é sempre melhor. Deseje viver o extraordinário, o sobrenatural, o espetacular do Senhor. É isso que Ele tem para ti, através da unidade de propósito.